De novo, uma atuação displicente e pontos jogados fora dentro do campeonato. O que esse elenco quer? Quer que chegue logo à semifinal da Copa do Brasil? Vamos esquecer do brasileiro? Tem muita coisa pra gente falar nesse jogo, tá? Só um jogador se salvou. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Porém, Dorival, a desculpa vai ser a arbitragem de novo? Como realmente teve os seus problemas lá em Bragança Paulista? Mas poxa vida, o Corinthians emendou 3 vitórias seguidas e imaginávamos, né, ingenuamente, que viria a tal arrancada que aconteceu no ano passado. Esse Corinthians, né, com o seu time titular, com os seus principais jogadores, agora não iria deixar pontos pelo caminho, ainda mais contra equipes que não disputam, em teoria, a mesma coisa do que ele. Pois é, lê do engano, porque o Ceará é uma das boas equipes desse campeonato, mas se você olhar para o elenco do Ceará, o Pedro Henrique, por exemplo, que fez a jogada do gol, que deu assistência, saiu daqui escorraçado, porque não tinha chance, porque não era um jogador para muitos do nível do Corinthians. Pois é. Aí você olha pro elenco milionário, bilionário do Corinthians, e aí você pensa assim, caramba, em casa, contra o Ceará, o Corinthians olhando pra parte de cima da tabela, pra primeira página, obviamente ainda dá pra beliscar uma vaga em Libertadores, né, dependendo do que acontecer na Copa do Brasil, joga em casa. Aliás, essa análise foi feita antes. Depois das 3 vitórias consecutivas, o Corinthians tinha o Bragantino, uma das piores equipes do retorno, uma das piores, não pior do que o Sport no retorno, em queda livre em Bragança Paulista. Era jogo pra vencer. Corinthians com seus titulares? Pô, pronto. Aí depois 2 jogos em casa, Ceará e o clássico contra o São Paulo, dá pra ganhar. Aí você tinha 3 seguidas, imagina, a arrancada, 6 vitórias consecutivas, pronto, o Corinthians já briga por outra coisa no campeonato. Mas não, os bonitos, eles escolhem os jogos, né? E o Corinthians, nesse jogo contra o Ceará, apresentou desde os primeiros segundos de jogo uma preguiça irritante. Uma preguiça irritante. Vou falar um negócio, tá? Estratégia perfeita do Vozão. O Ceará foi brilhante no jogo. O Ceará foi fantástico no jogo, porque tem treinador, porque tem jogadores com fome e que perceberam desde os primeiros minutos que o Corinthians estava para jogar de salto alto um amistoso, como muitas vezes faz, fazendo de trouxa o torcedor que vai lá, bota mais de 40 mil esperando uma vitória do time. Mas não, o senhor Memphis Depay olha para um lado e dá um toque para o outro e erra o passe, o senhor Yuri Alberto arma o contra-ataque da equipe do Ceará. E eu poderia enumerar tantos aqui. O André Ramalho também. Aliás, por que o André Ramalho? Por que o André Ramalho se o João Pedro Tchoc é titular? Ah, porque ele tem que jogar, tem que dar uma revezada e tal. Não jogam os melhores. Tem que jogar os melhores. E sobre isso, por que o Guinegão perdeu espaço? Uma coisa é você entender que, bom, agora eu vou ter o meu trio titular, eu vou ter Memphis, Garro, Yuri e tal. Então o Guinegão espera, pode ser segundo tempo, eu mesmo falei isso. Passam 1, 2, 3 jogos e os caras da frente não resolvem, o Guinegão tem que jogar. Porque ele tem fome, ele entrou no segundo tempo e criou uma bagunça lá no ataque do Corinthians. Por quê? Porque ele tá sendo muito mais eficiente dos que os que lá estão. Ou vamos começar a escalar no carteiraço. E cara, pô, eu tenho muita liberdade pra falar isso aqui, porque eu defendo o Memphis, eu defendo o Yuri, eu acho que eles são titulares, eu acho que eles agregam, mas não dá, né, cara? Tem uma hora que o campo fala. O campo fala, tecnicamente, eles não estão resolvendo. E se eles não estão resolvendo, você tem que colocar quem resolve. Hoje, com tantos desfalques, ok, né? Dorival teve uma hora que ele teve que alçar a mão do Romero, do Thales Magno, que nem jogando mais eles estavam. Tirou o Memphis com 25 minutos do segundo tempo, achei ousado, cedo, e muita gente criticando por que ele deixou o Yuri em campo. Mas o senhor Memphis estava precisando de um banquinho. E de novo, tenho liberdade para falar sobre isso, porque defendo o Memphis no meio de tanta porrada, acho que ele é essencial para o Corinthians, mas não está sendo. Não tá sendo, então vamos acordar, né, Memphis? Vamos acordar, porque é óbvio que a cobrança vai ser maior em relação a você. É óbvio que você... Não é nem questão de decidir todos os jogos, não é isso que eu cobro, por exemplo. Mas é seriedade. É seriedade. Você joga no Corinthians, você é o camisa 10 do Corinthians. E você ganha o que você ganha por conta disso. Mas aí, vamos começar a embonecar dentro do campo? Não pode. Não pode ter esse enfeite todo pra cada jogada. Eu sei que é o estilo dele, eu sei que ele tem o drible, ele tem o recurso técnico, mas ele precisa ser mais efetivo no jogo. Ainda mais quando o cenário não favorece. O Ceará, desde os primeiros segundos, marcou alto o Corinthians. O Corinthians começou a perder bola em saída de jogo, pelo amor de Deus. Porque os caras... o Ceará tá aqui me afobando, tá me assustando. Que é isso? Que é isso? Aí o Ceará bota um bloco lá embaixo, retardou todo mundo e falou, vamos apostar no contra-ataque. Aí ele tem Pedro Henrique e Galeano. O que aconteceu? Saiu o gol dos caras, num erro
de passe do Yuri Alberto. Aliás, muito erro de passe, mas muito erro de passe. Eu vou salvar alguns jogadores aqui, especialmente dois. Rodrigo Garro. Esse aí tenta, né, cara? Esse aí tenta, ele busca jogo, ele vai, ele cobra falta, ele se indigna, ele tomou um terceiro amarelo inacreditável, porque ele toma falta e aí depois ele se estranha com o cara e o juiz tira ele do clássico contra o São Paulo, lamentavelmente. Acho que foi um cartão, assim, descabido, mas esse árbitro é fraco, né? Então você tem que ter cuidado com isso. Agora o Garro, ele é o cara que busca o jogo. E o Dieguinho, né? Que foi a aposta do Dorival no jogo, colocando o Dieguinho mais como um meia ponta, né? Aberto pelo lado direito. Ele não coloca os três zagueiros, né? Por quê? Porque ele iria ter a bola. O Ceará baixa o seu bloco, óbvio que isso ia acontecer. Então ele não precisava de três zagueiros. Não tinha o Ranieri, poderia colocar o Angileri, não. Só que a cagada, na minha opinião, foi ter colocado o André Ramalho e não o João Pedro Tchoca. Deixa ali o Tchoca e o Gustavo Henrique. Pronto, aí você tem Mateuzinho, Matheus Bidu, Maicon, Bidon, Garro e Dieguinho aberto por um lado, né, com o Memphis e o Yuri Alberto. Esse foi o time do Corinthians, que realmente teve a bola, foi propositivo, quase faz um golaço, não foi apenas por impedimento, né, numa jogada em que o Bidon estava impedido, mas ele dá uma casquinha, o Matheus Bidu cruza e o Gustavo Henrique tem sido a principal arma ofensiva do Corinthians, já repararam nisso? O Corinthians tem uma bola aérea ofensiva muito boa e gerou perigo realmente, só que o Ceará foi brilhante até nisso, se defendeu muito bem. E o Corinthians não percebeu que, alçando bola para a área, mesmo com o Gustavo Henrique, que não tá o tempo todo lá, porque ele é zagueiro, né, em bolas paradas sim, mas no andamento do jogo é raro. Nesse lance ele até estava e acaba fazendo o gol que é anulado. Mas o Corinthians precisava entender que não era esse o jogo, porque o Ceará tava, cara, muito efetivo no seu sistema defensivo, tava indo muito bem. E aí o Corinthians tinha que tentar alguma coisa, alguma individualidade, e os caras errando o passe, armando contra-ataque, numa displicência. Outra coisa, outro erro do Dorival, com essa escalação, o que ele faz? Ele colocou o Garro até um pouco mais para a esquerda, o Dieguinho um pouco mais para a direita e o Mateuzinho não subiu. Se você quer apostar em cruzamentos, o melhor cruzamento do Corinthians é o do Mateuzinho. O Mateuzinho não subiu no primeiro tempo para fazer uma saída linha de 3 que era completamente inofensiva, porque o Ceará estava lá atrás esperando. E aí ele tinha o André Ramalho, o Gustavo Henrique e o Mateuzinho ali antes do meio-campo. Ele não subia, porque o Dieguinho estava fazendo essa função. Cara, pelo amor de Deus. Aí no segundo tempo o Mateuzinho sobe. Pô, aí os cruzamentos começaram a ser mais efetivos. E aí tem um na cabeça do senhor André Ramalho que ele desperdiça. Outros tantos, a maioria, na verdade, o Ceará afastou. Os pouquíssimos em que o Corinthians tinha a possibilidade de aproveitar para parar esse cruzamento, os caras desperdiçaram. Então, assim, uma tarde horrorosa do Corinthians, displicente, abaixo, coletivamente ruim, individualmente com jogadores assim, com uma cabeça na lua. E aí eu pergunto, o que o Corinthians quer? Quer esperar terminar o Campeonato Brasileiro? Já vai terminar, rapaziada. Vocês já vão entrar em férias. É isso que vocês querem? Mas tem campeonato ainda, tá? O que aconteceu? Nós, ingenuamente, pensamos, né? Depois das 3 vitórias seguidas, o Corinthians vai brigar por Libertadores, vai... Se deixar, o Corinthians cola lá em Palmeiras e Flamengo. O que os caras pensaram? 3 vitórias seguidas, a gente não cai mais. Agora é semifinal de Copa do Brasil, vamos se poupar. É isso que vai acontecer, vamos só curtir, vamos desfilar enquanto tem um monte de time matando o cachorro a grito, buscando o seu pão de cada dia para querer uma vaguinha na Sul-Americana, para querer escapar do rebaixamento, para querer uma vaga na Libertadores. Olho no São Paulo, hein? Olho no São Paulo, porque o Corinthians não costuma perder em Itaquera, né? Pois é, só que o São Paulo, que também é um desistente da temporada, mas ganhou uma motivação. Ele tá atrás desse G7, o Corinthians não? Vocês imaginem, se o Corinthians entrega para o São Paulo em casa, aí é diferente do que perder para o Ceará, né? Perder para o São Paulo em casa? E vocês acham que o São Paulo vem como para esse jogo? Depois de ter perdido, inclusive, nessa rodada para o Bragantino, como mandante na Vila Belmiro. Então, assim, cara, é revoltante. É revoltante porque esses caras ganham uma Babilônia, eles poderiam, pelo menos, ter honestidade com o torcedor que vai lá com mais de 40 mil na Neoquímica Arena para demonstrar um futebol de envolvimento, de entrega, de raça, de garra, que represente a instituição. Mas não, visivelmente estão esperando o tempo passar, o campeonato terminar, para que eles joguem a semifinal da Copa do Brasil. Só que é o seguinte, eles estão ganhando uma pressão para essa semifinal que até então não existia. Porque eu sou um dos que fala, não, o Cruzeiro é favorito, vamos ver o que acontece. Pô, se o Corinthians chegar na final, tá beleza. Só o fato de já ter chegado na semi com esse ano tão turbulento tá legal. Agora não. Rapaziada, vocês vão ter que correr. Vocês não querem a semifinal da Copa do Brasil? É isso que vocês querem? O Brasileirão já era? Pois então que tratem de correr. A semifinal da Copa do Brasil vocês vão ter que correr, porque vocês estão esperando só por isso, né? Então tá, que justifiquem essa modorrentice que tá acontecendo nessa reta final de Brasileirão. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!
Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos, todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians. Se você é corintiano, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Timão. Corinthians que perdeu pro Ceará dentro de casa, a situação ficou complicada para alcançar a Libertadores. Deixa sua opinião, seu comentário sobre isso, Deus abençoe cada um de vocês, muito obrigado pela audiência, tamo junto, forte abraço. E vai Corinthians!